Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola e hoje é dia de revermos as transferências confirmadas desta última semana, de segunda até este último domingo. Só lembrando que para não ficar repetitivo, todos os valores estão em euros, então eu não vou ficar citando toda hora e vou falar somente os valores. O Vasco anunciou o lateral Paulo Victor, que chega emprestado junto ao Internacional. Ele fica até o meio do ano que vem e com opção de compra. Gabriel Noga foi emprestado ao Bahia até o fim da temporada. O zagueiro pertence ao Flamengo. Wagner Love foi confirmado no Sport. O centroavante estava livre no mercado. O Cruzeiro anunciou a contratação do meia-atacante Chay. Ele pertence ao Botafogo e fica emprestado até o fim do ano. Já o Coritiba confirmou a chegada do volante Jesus Trindade. Ele fica emprestado junto ao Pachuca pelo período de um ano. Hernan Pérez também foi confirmado no Coxa. O atacante estava livre no mercado e assinou até o fim do ano. O Juventude confirmou o atacante Vitor Leque até o fim da temporada. Ele pertence ao Cruzeiro. O volante Anderson Leite assinou com o Juventude após deixar o Juarez. Os valores não foram divulgados. E o time gaúcho anunciou ainda Igor Nogueira, que chega emprestado junto ao Mazatlán. Já o Avaí anunciou o goleiro Igor Bom, que chega em definitivo até o fim do ano que vem. O jogador deixa a Chapecoense. O lateral Thales também assina com o Avaí e assinou por 2 anos após deixar o Arouca. O Atlético Goianiense confirmou o Klaus. O zagueiro fica emprestado junto ao Botafogo até o fim do ano que vem. O Dragão confirmou ainda Emerson Santos, que chega emprestado até o fim do ano que vem, pertencendo ao Caxiua Reysol. O volante Alex Santana foi anunciado pelo Atlético Paranaense. Ele chega do Ludogorets por 2,5 milhões. O América Mineiro confirmou Martin Benítez, que fica emprestado até o fim do ano, proveniente do Independiente. Guilherme Castilho assinou com o Ceará até o fim de 2027. O meia foi comprado junto ao Atlético Mineiro por 1.800.000. O rival Fortaleza confirmou o goleiro Luan Poli até o fim do ano que vem. Ele deixa o Atlético Goianiense sem nenhum custo. O Bragantino confirmou o atacante Cauê. Ele deixa o América Mineiro por valores não divulgados. O São Paulo assinou em definitivo com Jonathan Calleri, que fica até 2025. O centroavante custou 2.900.000 e deixa o Maldonado. O São Paulo confirmou ainda Giuliano Galopo, que assinou por 5 anos. Ele deixa o Benfield por 6 milhões. O tricolor confirmou ainda o goleiro Felipe Alves até o fim do ano que vem. Ele chega emprestado proveniente do Fortaleza. Já o Internacional anunciou o lateral direito Everton. Ele pertence ao Bragantino e fica emprestado até o fim do ano que vem. O time gaúcho confirmou ainda o centroavante Mikael. Ele pertence à Salernitana e fica emprestado por 1 ano. Brian Romero também chegou no Colorado. O centroavante assinou até o fim de 2024 e deixa o River Plate, a troco de 900.000. O Corinthians anunciou a contratação de Fausto Vera. O volante firmou até 2026 e custou 6 milhões. O Flamengo anunciou Guilhermo Varela. O lateral direito assinou por 1 ano e chega emprestado do Dinamo de Moscou. Eric Pulgar também foi confirmado no Mengão. Ele assinou até o fim de 2025 e deixa a Fiorentina por 2.800.000. O Nacional anunciou a volta do atacante Luis Suárez, que fica até o fim desse ano. O jogador estava livre no mercado após deixar o Atlético de Madrid. Ridvan Yilmaz assinou com o Rangers até 2027. O lateral esquerdo de 21 anos deixa o Besiktas por 4 milhões.
Luan Pérez foi confirmado no Fenerbahçe até 2025. O defensor de 28 anos deixa o Olympique de Marselha por pouco mais de 5 milhões. Gustavo Henrique é mais um confirmado no clube turco. O defensor de 29 anos chega emprestado junto ao Flamengo até o fim da temporada por 1.400.000. Após isso tem ainda uma obrigação de compra. Vanhen Uzden foi emprestado ao AZ Alkmaar até o fim da temporada, mas com opção de compra proveniente da Internazionale. O Feyenoord anunciou Idrissi, o atacante de 26 anos, chega do Sevilha. Santiago Jiménez assinou por 4 temporadas com o Feyenoord. O centroavante chega do Cruz Azul por 4 milhões. Jacob Rasmussen também foi anunciado pelo Feyenoord. O defensor de 25 anos chega emprestado com opção de compra da Fiorentina. Por fim, o time holandês confirmou ainda Quinten Timber, de 21 anos. O meia deixa o Utrecht por 8 milhões e meio. O goleiro Matos Shirmal foi anunciado pelo Marítimo. Ele chega emprestado junto ao Vitória de Guimarães. Pablo Moreno chega também no Marítimo. O atacante tem só 20 anos e deixa o Manchester City. Por fim, o Marítimo confirmou ainda Jesus Ramírez, emprestado junto ao Morelia. O Moreirense confirmou o atacante João Camacho, de 28 anos. Ele deixa o Nacional. Rafael Santos foi apresentado pelo Moreirense, onde assinou por 3 anos. O zagueiro chega do Flamengo. O Deportivo Chaves confirmou o jovem atacante Johnny Arriba, de 20 anos. Ele deixa o Villarreal. Valentino Rodrigues, de 19 anos, também assinou com Chaves. Ele deixa o Lens sem nenhum custo. Andrezinho reforça o Santa Clara até 2024. O atacante chega sem custos do Danaísca Estreda. O Casa Pia confirmou o experiente atacante Rafael Martins, de 33 anos, que deixa o Moreirense. O Casa Pia anunciou ainda o meio-atacante japonês Takahiro Kunimoto, de 24 anos. Ele chega do Jeonbuk Hyundai. Por fim, o Casa Pia confirmou ainda o centroavante Cleiton Silva, de 23 anos, que chega do Vila Nova. O Vitória confirmou o centroavante Antonin, de 22 anos. Ele chega emprestado com opção de compra proveniente do Granada. Thiago Gouveia reforça o Estoril Praia. O atacante de 21 anos chega emprestado junto ao Benfica. A Juventus emprestou o jovem atacante Alejandro Marques, de 21 anos, ao Estoril Praia. Leonardo Ruiz foi confirmado no Rio Ave por 2 temporadas. O centroavante deixa o Estoril Praia. Tomás Araújo foi emprestado ao Gil Vicente até o fim da temporada, proveniente do Benfica. O Gil Vicente anunciou ainda Caraça até o fim da temporada. Ele chega emprestado, proveniente do Porto. Mizuki Arai é mais um emprestado ao Gil Vicente. O meio-atacante de 25 anos pertence ao Tóquio Verde. Diego Lainez foi emprestado ao Braga até o fim da temporada com opção de compra. O atacante de 22 anos pertence ao Real Betis. Janis Horn assinou por 2 temporadas com o Bochum. O lateral esquerdo de 25 anos deixou o Colônia. Elvis Reshbekai assinou até 2026 com o Augsburg. O meia de 24 anos deixa o Wolfsburg por 1.700.000. O Hertha Berlim anunciou o centroavante Wilfried Kanga, de 24 anos. Ele deixa o Young Boys por 4 milhões. David Raum foi confirmado no Red Bull Leipzig pelas próximas 5 temporadas. O lateral esquerdo de 24 anos deixa o Hoffenheim por 26 milhões. O Bayern de Munique anunciou o centroavante Matistel, de 17 anos. O francês assinou por 5 temporadas e deixa o Rennes por 20 milhões, mais 8 milhões e meio em variáveis.
Mateusz Wicka assinou por 4 anos com o Clermont Foot. O defensor de 25 anos deixa o Legia Varsóvia a troco de 1.300.000. Achraf Dari foi confirmado no Stade Brestois pelos próximos 4 anos. O defensor deixa o Wydad por 2,7 milhões. O japonês Junya Ito assinou até 2026 com o Stade de Reims, deixando o Genk por 10 milhões. Arthur Thiat assinou por 4 temporadas com o Rennes. O defensor de 22 anos deixa o Bologna por 19 milhões. O Olympique de Marseille anunciou o lateral esquerdo Nuno Tavares, de 22 anos. Ele fica emprestado por uma temporada junto ao Arsenal. O PSG anunciou o lateral direito Nord Mukiele, de 24 anos. O francês deixa o Leipzig por 12 milhões, mais 4 em variáveis. Daniel Semek assinou por 5 anos com o Lecce. O volante tem apenas 18 anos e deixa o Slavia Praga por 2 milhões. Federico Francesco assinou até 2025 com o Lecce. Com 28 anos, o atacante deixa o Spal por valores não divulgados. Giacomo Quagliata foi confirmado no Cremonese. O lateral de 22 anos deixa o Heracles por 2 milhões. O Querec também foi confirmado no Cremonese. O centroavante de 24 anos deixa o Clube Bruges por valores não divulgados. Maxime Leverbe assinou por empréstimo com a Sampdoria até o fim da temporada. O defensor de 25 anos deixa o Pisa. Federico Bonazzoli assinou por 4 temporadas com a Salernitana. O centroavante de 25 anos chega da Sampdoria por 5 milhões. Lorenzo é mais um confirmado na Salernitana. O defensor tem 20 anos e pertence à Internazionale. Daniel Maldini foi emprestado ao Spezia Calcio. O meio-atacante de 20 anos pertence ao Milan. A Udinese confirmou Nahuel Pérez em definitivo até 2027. O defensor de 22 anos deixa o Atlético de Madrid por 6 milhões e 200 mil. O lateral Enzo Ebosi também assinou com a Udinese por 5 temporadas. Ele chega do Angers por 4 milhões. Kim Min-jae foi confirmado no Napoli pelas próximas 3 temporadas. O defensor foi comprado junto ao Fenerbahçe por 18 milhões. Valentim Castellanos foi emprestado ao Girona até o fim da temporada. O centroavante de 23 anos pertence ao New York City. Ian Couto foi novamente emprestado ao Girona. O lateral direito de 20 anos pertence ao Manchester City. Por fim, o Girona confirmou ainda David Lopes até 2024. O volante de 32 anos chega em definitivo do Espanyol. Luis Milla assinou por 5 temporadas com o Getafe. Aos 27 anos, o meia chega do Granada por 5 milhões. Manu Sanches foi emprestado ao Osasuna. O lateral esquerdo de 21 anos pertence ao Atlético de Madrid e custou 200 mil. Jamoi Gomes assinou em definitivo com o Osasuna. Ele fica até 2027 e deixa o Villarreal, custando 1,8 milhão. Lediuni foi emprestado ao Rayo Vallecano. O defensor de 31 anos pertence ao Deportivo Alavés. Rodrigo Battaglia assinou por 2 temporadas com o Mallorca. O volante de 31 anos chega sem custos do Sporting. O Valência confirmou o atacante Samuel Lino, de 22 anos. Ele chega emprestado até o fim da temporada, proveniente do Atlético de Madrid. Kiko Femenia assinou por 3 temporadas com o Villarreal. O lateral direito de 31 anos deixa o Watford por 1 milhão. O Atlético de Madrid confirmou Nahuel Molina, de 24 anos. O lateral direito assinou por 5 temporadas e deixa o Udinese por 20 milhões. O Barcelona anunciou a contratação de Jules Koundé, de 23 anos.
O Sevilha recebe 50 milhões mais 10 em variáveis. O contrato foi assinado até 2027. Manor Solomon assinou com o Fulham até o fim da temporada. O atacante de 23 anos pertence ao Shakhtar Donetsk. Kevin Mbabu é mais um reforço do Fulham. O lateral assinou por 3 temporadas e deixa o Wolfsburg por 5,5 milhões. O Nottingham Forest confirmou Orel Mangala, de 23 anos. O meia chega em definitivo do Stuttgart, custando 13 milhões. Secon Mara foi confirmado no Southampton até 2026. O centroavante de apenas 19 anos deixa o Bordeaux por 13 milhões. Chris Richards foi comprado pelo Crystal Palace e fica até 2027. O defensor de 22 anos deixa o Bayern de Munique por 12 milhões. Mike Neil assinou por 5 temporadas com o Everton. O atacante de 22 anos chega do Burnley por 22,5 milhões. Ruben Vinagre foi emprestado ao Everton com opção de compra. Com 23 anos, o lateral pertence ao Sporting. O West Ham anunciou o centroavante Gianluca Scamacca, de 23 anos. O italiano deixa o Sassuolo por 36 milhões mais variáveis. O Manchester United anunciou Lisandro Martinez, de 24 anos. O defensor assinou por 5 temporadas e deixou o Ajax por pouco mais de 57 milhões e pode render mais 10 em variáveis. Essas foram então as transferências confirmadas desta última semana. Teve muita, mas muita contratação. Então eu espero que você tenha gostado e que tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Já comente qual contratação você mais gostou. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Falou, valeu e fui!